Fala galera, mais uma vez estamos aqui com um convidado especial. E antes de nós começar o vídeo, não se esquece, se inscreve no canal, deixa teu like, ativa o sininho de notificações, compartilha com todos os teus amigos. Não é isso aí, Romário? É isso aí, gente. Hoje a gente está com um participante aqui, um convidado muito especial, não só porque ele é especial, mas porque é muito especial para nós. Para nós em particular. E uma coisa, nós não precisaremos hoje colocar aquela vinheta, né, Lázaro? Isso, De exatamente. que esses assuntos que vai ser falado aqui não tem nada a ver com a nossa igreja, o nosso líder conosco, Isso. porque quem está aqui é o nosso líder, o pastor Ramalho, ele vai se apresentar agora. E antes de começar de fato, não esquece, temos aqui embaixo o link da nossa vaquinha, se você quiser contribuir para que esse canal continue com qualquer valor. Entra aí no link e faz a tua contribuição para que esse canal continue funcionando e que a gente possa trazer mais produto de qualidade para vocês. É isso aí, Romário? Isso mesmo, é isso aí, pessoal. Então vamos começar aqui, porque tem muito assunto aí pra gente tratar e coisa boa, como a gente tem prometido pra você. Conteúdo de qualidade. É isso aí. Então vamos lá, Pastor Ramalho. Quem é o Pastor Ramalho? Pois é, né? Pastor Ramalho sou eu. Pronto, vamos terminar a entrevista. Obrigado. Brincadeiras à parte. Pastor Ramalho é um homem que foi chamado aos 17 anos e só atendeu o chamado aos 24, interrompeu. A gente vai falar um pouco sobre isso. E voltou ao ministério, está aqui na cidade de Juazeiro do Norte já há 14 anos, servindo ao Senhor, desbravando e trazendo o Evangelho de Jesus Cristo. Eu sou casado com Roniele Mara Ramalho, eu tenho 6 filhos. Tem pouquinho. Eu tenho um filho em Portugal, que também é pastor, tenho um filho missionário aqui na região do Sertão, e tenho 64 anos. Não tem quem diga. E nós temos 53 anos de evangelho. Caminhada, viu, velho? Que benção. Caminhada mesmo. Isso aí. De onde é o Pastor Ramalho? Você é daqui de Juazeiro? Não é? Pastor Ramalho não é de Recife, não é de Juazeiro do Norte, né? É de Recife. Talvez na nossa conversa daqui a pouco vai escapulir um sotaquezinho. Talvez você vai identificar de onde eu sou. Sou de Recife. Saí de Recife aos 23 anos para fazer seminário aqui na cidade de Juazeiro do Norte. E desde então a gente só volta lá só para passear, para rever os familiares. Todas as minhas famílias são de Recife. O senhor veio fazer seminário em Juazeiro, só que retornou para Recife e depois voltou, não foi isso? Sim, nós fizemos aqui tempo de seminário, fomos pastorear a igreja Batista Regular de Assaré. Depois desistimos do ministério, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E voltamos para Recife, e lá a gente fez o concurso e fomos aprovados e entramos para ser funcionário, entramos para a carreira de funcionário público, onde ficamos lá cerca de 13 anos da nossa vida. Qual era a área que o senhor trabalhava lá? A gente trabalhou na área numa empresa que está ligada ao SINDACTA, que é o Centro Integrado de Controle e Defesa do Espaço Aéreo Brasileiro. A gente está ligado a esse sistema, estava ligado a esse sistema, uma empresa que inicialmente chamava TASA, Telecomunicações Aeronáutica, e depois houve uma fusão com a Infraero e passamos a ser funcionários da Infraero na área de navegação aérea. Muito bom, muito bom. E aí, Lázaro? Pastor, hoje o senhor reside em Juazeiro, mas assim, de fato, o ministério do senhor começou em Assaré, pastoreando de fato? Sim, a gente começou a pastorear na cidade de Assaré, aqui no Ceará. Aí depois foi pastorear em Recife. Não, depois nós desistimos do seminário, desistimos do ministério e voltamos para Recife, dizendo que ia ser o melhor crente. E a gente interrompeu, né, o nosso ministério e voltei para a minha igreja de origem, onde comecei bem, mas quando a gente está fora da vontade de Deus, as coisas não acontecem como deveriam acontecer. Deus me queria no ministério e eu disse para Deus que eu queria outra coisa para a minha vida. A gente
ingressou na Universidade Federal de Pernambuco, onde a gente se formou. Sou bacharel em Ciências Contábeis, formado pela Universidade Federal do Pernambuco e concluído no Piauí. A gente foi transferido para lá por conta de necessidade de serviço na aeronáutica, né? E lá a gente concluiu o curso e de lá para cá a gente passou um tempo fora, só sendo mesmo funcionário público e distante da igreja, né? Depois é uma longa história. É isso aí. Como foi, assim, pastor, essa questão? De certa forma, houve uma pausa, né? Houve uma pausa na vida do senhor com relação ao ministério. Sim. Eu sei que o senhor, além de ser funcionário público, o senhor também investiu em outros ramos, não é? Como Sim. foi essa investida aí? Sim, quando nós voltamos para Recife, a gente começou a fazer faculdade, né? Voltamos, a gente já era universitário, já fazia parte do curso, reabri minha matrícula e, paralelamente a isso, nós fizemos concurso, como eu falei, entrei na aeronáutica. De lá fui transferido para o Piauí, na cidade de Parnaíba, uma cidade muito boa, onde a gente passou 2 anos lá e concluímos o curso. Depois nós voltamos e nós fomos servir em Petrolina, de onde eu passei 19 anos. Na cidade de Petrolina, a gente viveu muitas coisas, né? E a minha esposa, ela era funcionária, era gerente de uma das redes conhecidas no ramo de fast food, que é o Bob's. E ela gerenciava, e quando o pessoal do Bob's vinha para Petrolina, a gente saía junto para jantar e conversar. E numa dessas saídas, um dos diretores do Bob's nos sugeriu que a loja do Bob's lá em Petrolina era própria, ou seja, da rede, era própria da rede, não era de franqueado. Ele nos propôs comprar a franquia do Bob's lá. E a resolveu pensar e deram um prazo para a gente resolveu, com a reserva que a gente tinha, resolveu dar uma entrada e ficar pagando com a própria operação da loja. Dessa loja, nós construímos uma segunda loja que foi considerada cartão postal da cidade de Petrolina, era muito visitada. Inclusive os artistas que iam filmar no Velho Chico, né, aquelas séries que passavam no Petrolina Eficaz Mais, do Rio São Francisco, eles sempre iam para o Bob's e era quando vinham, era um ibope tremendo, né? A loja enchia, era muito bom quando eles iam. E eles sempre lanchavam lá no Bob's e nessa loja da Orla, que era uma loja muito bonita, era considerada um cartão postal da cidade de Petrolina. Uma loja que tinha um elevador e tudo, ela toda em vidro na parte superior, e aí ficava num dos condomínios mais caros, né? Metro quadrado mais caros de Petrolina, que é a Orla de Petrolina, a Orla Fluvial. E daí nós construímos uma terceira loja e resolvemos partir para ter a nossa própria marca. Desenvolvemos a marca, chegamos a inaugurar uma quarta loja, agora já não com o nome do Bob's, mas com a nossa própria marca, que a ideia era a gente agora vender franquia também. A gente abriu uma loja piloto na cidade de Juazeiro da Bahia, muito bonita também, e a ideia era expandir os negócios agora, não mais como franqueado, mas como franqueador. Mas aí Deus tem seus planos. E a gente estava indo bem como empresário na cidade de Petrolina, era muito conhecido. A formação do senhor em quê? Ciências Contábeis. Nós somos bacharel em Ciências Contábeis. E a gente desenvolveu esse trabalho lá e era muito conhecida. A marca, na época, na década de 80, o Bob's era a única, assim, grande marca de fast food. Hoje já tem McDonald's, já tem Habib, já tem Subway e outras marcas. Mas na época era só o Bob's. Então a gente vivia na vitrine, né? E isso nos favorecia muito, porque a gente era muito conhecido na cidade por causa da marca. A gente desenvolveu isso, nós recebemos diversas vezes o prêmio de melhor empresa do ano no segmento fast food. E
a gente conseguiu galgar uma posição muito privilegiada na cidade de Petrolina. Era bastante conhecido lá. Mas Deus tem os seus planos. As coisas iam de vento em popa. Estávamos na 4ª loja, pensando já numa rede. E Deus disse, você sabe que não é isso que eu quero que você faça. E toda a vida a gente ajudou muito pastor, pagamos aluguel de prédio para pastores que nos procuravam. Mas Deus, e isso me consolava, né? Eu não sou pastor, mas eu estou ajudando, né? E meu irmão, que é pastor, sempre dizia isso para mim: essas coisas não mudam o coração de Deus. Você não consegue mudar o plano que Deus tem para você. E eu sempre rebatia: não, mas de qualquer forma eu estou sendo útil ao reino e tal, mas longe de Deus, né? Nós tivemos um intervalozinho no nosso ministério de 25 anos. Nossa. Paramos assim, o nosso ministério em 25 anos. Passei dizendo que ia ser o melhor crente, né? Quando a gente está fora da vontade de Deus, a gente pensa que vai poder fazer aquilo que Deus quer para nossas vidas de forma diferente do plano e do projeto de Deus. O resultado foi que eu passei 9 anos sem entrar numa igreja e dizendo, claro, nunca abri a questão do meu entendimento que eu era crente, que eu era evangélico, mas que estava fora do reino. Mas meu coração sempre pedia para voltar. E sempre que quando a gente começou o processo de voltar, por conta que os filhos vieram, começaram a crescer, e eu queria levá-los para a igreja, e a minha vida era muito irregular, mas eu levava a si mesmo, e a gente tinha até problemas, porque a gente teve um tempo que, no meu entendimento, eu podia viver a vida de Davi, a vida de Salomão, a vida de Eucana, ou seja, eu cheguei a ter 2 esposas, né, assim, porque eu tinha casa montada com as 2, eu tinha condições, e achava que eu tinha muitos argumentos dentro da Bíblia, achando que que Deus aceitava isso como normal. Não, podia até ser comum, mas nunca normal. E o resultado foi que as igrejas, quando eu chegava para congregar, os irmãos ficavam estranhando, porque eu era muito conhecido e todo mundo sabia que eu tinha esse grande problema na minha vida, que era porque eu ia para o supermercado com uma, depois ia com a outra, e as pessoas respeitavam você sabe como é que é, dinheiro e poder andam juntos, então as pessoas não tinham coragem de criticar, comentavam, mas não criticavam, e a gente viveu assim durante muito tempo da nossa vida mesmo. O resultado foi que chegou um ponto da minha vida que Deus me chamou para voltar. E o que é que ele usou? Ele usou uma questão lá em Petrolina, que Petrolina é uma cidade de agricultura irrigada, e a agricultura irrigada não pode ver água. Que paradoxo, né? Uma agricultura que não pode ver água. E a agricultura irrigada, por que ela não pode ver água no sentido de água em abundância, chuva? Porque a agricultura irrigada, ela é controlada por uma técnica para que ela produza mais de uma vez por ano, se tornando assim uma indústria, né? Porque ela produz mais de uma vez por ano. E a técnica é muito simples. É o que a gente chama de estresse na planta, que é a retirada da umidade da planta, para que a planta possa receber um produto chamado cutar, que com a questão da falta de umidade e o cutar, ela floresce mais de uma vez e dá frutos mais de uma vez. E isso dava uma rentabilidade muito grande para a cidade, para o município e para as pessoas que viviam dessa cultura. Só que Deus, na sua infinita graça, bondade e poder, resolveu chover em Petrolina de uma forma assim sobrenatural. De forma que choveu em Petrolina assim, consecutivamente, não o ano todo, mas os invernos que não tinha em Petrolina passaram a ser invernos rigorosos, com temporais pesados, com chuva forte, de forma que não se podia fazer o famoso estresse, porque não tinha como controlar a chuva, né?
A irrigação, você fecha a torneira, tudo bem. Mas não tem como fechar a torneira de Deus. Né? É verdade. O resultado é que a agricultura começou a entrar em decadência. E as pessoas que tinham agricultura passaram a quebrar, porque anoiteciam com 200, 300, 400 mil para colher e no outro dia era só lama. Uva virava lama, melão virava lama. E o resultado foi que houve uma quebradeira generalizada. E todo mundo sabe que na economia, quando uma cultura que é forte, que alimenta a cidade, ela quebra, todas aquelas outras que estão ao redor dela, que vive sendo alimentado por aquilo ali, vai quebrar também. O efeito dominó, né? Exatamente. Foi o que aconteceu conosco. Nós tínhamos uma empresa que tinha um custo operacional muito alto, e aí começou a quebradeira na cidade, e quem ia 4 vezes na semana passou a ir a 2, quem ia 2 passou a ir a 1, e quem ia a 1 passou a ir a ver 1 vez por mês. O resultado é que a conta não batia, né? A gente começou a tomar prejuízo, começou a vender as coisas até o limite de não ter mais nada para vender. E o resultado foi que a gente quebrou. E quando a gente quebra, para onde é que nós vamos? Tem que correr para Deus. Aí corre para Deus. E aí a gente percebeu que Deus tinha propósito nisso tudo. Nós nos voltamos para Deus, resolvemos a questão das 2 esposas, né? Uma delas foi embora e eu não era casado, na verdade eu não era casado com nenhuma, e eu resolvi casar com uma delas e formar uma família nos padrões de Deus, aquilo que Deus tem. Casei com ela e voltei para a igreja. Tem um fato pitoresco, é que quando eu voltei para a igreja, o meu pastor que eu voltei, ele era o meu contador das empresas. E quando eu cheguei lá para congregar, a igreja, que era o costume dessa igreja, a gente apresenta e tal, depois sai para uma votação, para ver se você é recebido por aclamação. E quando eu saí, o pastor disse, vamos votar. Foi um tremendo bate-boca. Esse homem aqui, esse homem tem 2 mulheres, esse homem... Aquele caso que a igreja costuma fazer. As pessoas se consertam, como eu me consertei, mudei a minha vida, me aproximei de Deus, houve arrependimento sincero, mas as pessoas são implacáveis. E aqui vai até um conselho para você que está escutando. Se alguém pedir perdão, faça aquilo que a Bíblia manda fazer. Perdoe, receba de volta, abrace, ajude. Foi o que o meu pastor fez na época, convenceu a igreja que eu estava realmente arrependido, que ele caminhava comigo, e o resultado foi que a igreja, o pastor tinha muito respeito da igreja, e a igreja resolveu abraçar, e o resultado foi que a gente, de fato, se reconciliou e voltou para a igreja, passamos a frequentar aquela igreja, e 1 ano passamos sentadinho no nosso banco, acompanhando o pastor, uma vida completamente regularizada e esperando o que Deus ia fazer. Até que um belo dia, a gente chega na igreja, o pastor disse que eu olhasse o quadro de aviso. O pastor sabia que eu tinha sido pastor. E ele disse, olha, eu quero que você olhe o quadro de aviso. Quando eu fui olhar no quadro de aviso, eu era muito obediente ao pastor. E quando cheguei lá, meu nome estava na escala de pregação do domingo, que a igreja fazia a escala de pregação do mês. E um dos domingos, o pastor queria que eu pregasse no domingo à noite. Eu voltei correndo para ele e disse, o senhor ficou doido? Eu não prego mais não, pastor. Eu perdi esse dom. Não sou mais digno, não. Não sou digno de subir ali no altar e tal. E aí, o pastor disse para mim, olha, os dons são irrevogáveis. E eu tenho sentido de Deus que você tem que voltar ali para o altar. E nós dizemos, nós vamos orar, vamos perguntar a Deus se é isso mesmo que ele quer, mas por mim, eu não pregaria mais de jeito nenhum. Aconteceu de eu aceitar, Deus tocou no meu coração, e eu voltei para a igreja no domingo, a igreja lotada, a igreja grande, uma igreja com empresários, professores universitários, médicos, havia advogados, dentistas, igreja grande, estava lotada a igreja, a galeria cheia, e aí quando o pastor me chamou para pregar, as pessoas ficaram surpresas, e naquele momento eu disse, hoje Deus está me reconciliando de um lugar de onde eu nunca deveria ter saído. Naquele momento eu senti que Deus estava me abraçando e dizendo para mim, o seu lugar
é pregando o evangelho e conduzindo o rebanho. E naquele dia foi tremendo, muitas pessoas ficaram admiradas porque não me conhecia como pregador. E dali por diante eu entrei na escala de pregação da igreja e passei a acompanhar o pastor e a pregar na igreja, até que eu recebi um convite para vir para cá, para Juazeiro do Norte, trabalhar com um dos pastores aqui. Nós viemos, foi um momento muito bom da minha vida, porque muitos milagres aconteceram para eu vir. Porque a gente tinha, por causa do fechamento da empresa, tinha pendência com pagamentos de encargos trabalhistas e também de indenização trabalhista. E era um pouquinho de dinheiro. E a gente não sabia como resolver, porque nós ficamos com os ativos imobilizados, mas o dinheiro mesmo, que a gente chama de o dinheiro em espécie, não havia, né? Então a gente precisava levantar esse dinheiro para poder saldar toda essa situação, para poder vir. E Deus fez uns milagres lá, que a gente, o advogado nosso perguntou, a gente precisava vender alguns imóveis que estavam paralisados, ninguém tinha dinheiro. E a gente precisava vender a loja, né? Pelo menos uma das lojas precisava ser vendida. E ele disse para mim, um advogado, já ofereceu para fulano lá, um grande empresário lá em Petrolina, eu disse, já adulei ele para comprar. Ele disse, ofereça de novo. Isso já próximo da gente vir para Juazeiro do Norte. E a gente procurou ele, era um homem muito ocupado, um empresário muito bem sucedido, com muitas empresas. E eu já tinha conversado com ele, já tinha oferecido a loja para ele, e ele tinha dito que não se interessava. Aí meu advogado insistiu que eu fosse lá e oferecesse de novo. A gente voltou lá, eu vou fazer o que você está pedindo, mas eu já disse para você que ele não tem interesse. E de repente eu resolvi procurar ele, e a coisa difícil de acontecer era encontrar ele no escritório. E ele estava. Eu já tomei um susto daí. E a outra dificuldade era ele me receber. Você sabe muito bem que quando a gente está bem, todo mundo recebe, como a gente era recebido com festa pelos gerentes de banco, pelos empresários, pelos amigos. Como eu já disse aqui, a gente recebeu vários prêmios na cidade, na categoria fast food, né, no segmento fast food. Nós recebemos várias placas de melhor empresário do ano e a melhor empresa do ano. Claro, era o Bob's, né? A gente tinha todo um suporte para administrarmos o negócio. E era conhecido, mas você sabe que quando as pessoas começam a quebrar, os amigos, eles somem. Incrível. Quando somos dinheiro, somos amigos. Eu não sei que relação tem com isso. E aí, mas eu não esperava nem que ele me recebesse, mas ele teve a consideração de dizer, Ramalho, diga ele que eu vou receber. Aí ele só mandou esperar um pouco, eu esperei, mas rapidamente ele me recebeu. E eu querendo começar a iniciar a conversa, o que você quer? Diga aí, meu amigo. Eu falei, queria que você repensasse aquela história de comprar aqui o Bob's da Orla. Ele olhou para mim, você tem tempo agora? Eu digo, tenho. Vamos dar um pulinho lá na loja? Eu digo, vamos, a loja estava fechada, eu estava com a chave. E a gente foi lá e eu admirei ele. Mudou de repente, chegou lá na loja, nós olhamos a parte do térreo, o primeiro andar, fomos no estoque, tinha bastante coisa. E ele olhou e disse, quanto é a loja fechada? Com tudo. Eu tomei um susto, que eu pensei que ele ia comprar e tal. Eu botei um preço bem razoável, né? Bem, que eu sabia que ele ia negociar, né? Como a gente disse, cachorro morto todo mundo chuta. A gente tem esse ditado, não sei se vocês conhecem, lá em Recife a gente usa esse ditado. Mas, para surpresa minha, ele aceitou o preço que eu dei. Ele disse, vamos lá no escritório que eu vou passar os cheques. E eu vi, dali para frente, que era Deus que estava no negócio. Que não tinha como, né? E ele me pagou, e aí eu pude saldar muitas dívidas com fornecedores, com questões trabalhistas. E na mesma semana, isso foi numa terça-feira, quando foi numa quarta-feira, uma outra empresária da cidade liga para mim e disse para mim, Ramalho, você tem alguma coisa para vender daquela loja do Bodódromo, que era outra loja, né? A loja da Orla, do Bodódromo, eu tinha uma dentro do shopping.
E eu falei, sim, eu tenho tudo que você quiser para fazer numa lanchonete, eu tenho lá. E ela disse, eu queria isso. Eu falei, tenho tudo. Aí ela disse, pois eu vou querer. Aí, como é que você vai pagar? Ela disse, vem buscar o dinheiro aqui. Antes de receber até as mercadorias, eu vi que realmente Deus estava no negócio. Isso aí deu um alívio para nós, a gente pôde respirar e fazer alguns pagamentos, ajeitar a nossa vida para poder voltar. Vim para Juazeiro do Norte e assumir, onde nós passamos numa igreja daqui, junto com outro pastor muito conhecido. Nós passamos 4 meses e a igreja deu um crescimento e tudo. E o pastor achou por bem eu iniciar um novo trabalho. E eu não entendi nada porque, irmãos, quando eu vim para cá, eu vim sem salário, eu vim sem casa para morar, com 4 filhos e uma esposa e eu. E uma prestação altíssima de um carro. E Deus disse, pode ir que eu vou, eu me responsabilizo. Algumas pessoas até pensaram que eu era maluco, irresponsável. Mas eu sabia que quem estava me chamando era provedor. E por incrível que pareça, nós viemos para cá e alugamos uma casa, né? E nunca faltou o dinheiro do aluguel, nunca faltou a comida dos meninos. Inclusive, meus filhos estudaram em escola particular. É uma outra história longa sobre isso, que a gente, se for contar tudo, não dá tempo. Eu sei que nesse intervalo, quando nós pensávamos que estavam endividados, que não ia poder pagar o colégio, o diretor me acalmava sempre, dizendo, pastor, fique tranquilo que vai dar certo. E a gente, de repente, você recebe uma ligação, uma pessoa ligando para nós, dizendo, quanto é que você quer naquela loja do Bodódromo? Ele disse, não, aquela loja ali está fechada, eu não sou dono do prédio, eu sou só permissionário. Ele disse, eu sei, eu já pesquisei tudo e já preparei tudo. Você pode vender a sua permissão que você tem do poder público. Eu posso vender só a permissão, sim. E aí a gente vai usar o prédio. Eu falei, e aí eu disse, quanto você dá por isso? Disse, não, o prédio é seu, a loja é sua, você que tem que dizer. Novamente eu botei um preço bem razoável para poder fazer a negociação. Ele disse, pois venha para cá com todos os documentos que nós vamos passar na prefeitura para você. E aí eu disse, e a forma de pagamento? Disse, à vista. E a gente foi, realmente foi como ele disse, nós fomos à prefeitura, passamos tudo, cartório e tal, e a gente veio, pagou novamente todas as dívidas, e assim foi, irmãos, sempre, quando acontecia uma coisa, de repente eu estava novamente enganchado, e minha mãe faleceu, e eu nem sabia disso, e meu irmão ligou para mim dizendo que tinha uma herança de 10 mil reais, naquela época era bastante dinheiro, isso há 10 anos atrás, aproximadamente. E aí nós fomos lá, aliás, ele depositou o dinheiro e nós, mais uma vez, pagamos tudo que tinha para pagar e ficamos livres. Então, Deus operou de uma forma tremenda, Deus operou de uma forma especial. E assim Deus tem feito na nossa vida, mostrando que Ele é Deus sobre nossas vidas, Ele cuida de nós. E depois disso a gente abriu um ministério, porque o pastor pediu para a gente abrir, ele emprestou umas cadeiras, uma caixa de som, eu me lembro como se fosse hoje uma bateria, e uma guitarra que dava choque. Era assim, uma guitarra muito especial. Bem elétrica mesmo. Essa daí é elétrica, literalmente. Depois nós fomos comprando nossos próprios equipamentos, fomos expandindo, começou a igreja, eu, minha esposa e 4 filhos, e chegamos a 140 pessoas, e a igreja era na minha casa, na minha garagem, começou ali, e já tínhamos 140 pessoas na rua, enchia a rua toda, e as pessoas ficavam admiradas com aquele número de pessoas ao longo de 4 anos, 5 anos mais ou menos, nós conseguimos uma igreja com 140 pessoas. E assim foi o nosso ministério, sempre de milagre. E as pessoas dizem, vamos alugar um prédio, assim, não, daqui a gente só sai para o prédio. Nossa igreja fica numa comunidade de uma renda razoável, bem, não temos empresário na nossa igreja, mas já tem, viu? Está começando a ter empresários na nossa igreja já. Deus tem abençoado as pessoas. Era um recurso bem pequeno e o prédio que nós construímos, a ideia era transformar o prédio depois num seminário, né, um instituto e uma escola também para a comunidade.
e a gente precisava fazer um prédio robusto. E o orçamento era em torno de 400 mil, 450 mil. Aí a gente tinha em caixa, tinha conseguido levantar um recurso de R$ 1.200. Já era para começar. E as pessoas ficavam olhando para mim, os membros da igreja e tal. E aí a gente depois foi procurar um terreno com R$ 1.200. Encontramos um terreno no valor de 70 mil. E aí Deus abriu a porta e o rapaz baixou para 35 mil. Mas a gente só tinha 1.200. Vocês se lembram, né? Da quantia que a gente tinha em caixa. E aí nós procuramos um casal de empresários da cidade, contamos a história, queríamos construir, e encontramos um terreno. E eles doaram 35 mil para a gente comprar o terreno. Foram na caixa, tiraram o dinheiro e compraram o terreno e a gente começou a construir. Logo em seguida, nós recebemos uma oferta de 10 mil tijolos. E depois nós recebemos uma oferta de 10 sacos de cimento, depois 20 sacos, depois 15 sacos. E a gente começou a construir. E a gente hoje tem um prédio avaliado aí talvez em 600 mil. Isso não importa para nós, não temos nenhuma pretensão de vender. Eu estou só posicionando valores para que vocês saibam que Deus é Deus de milagre. Quando nós confiamos, Deus cuida, Deus provê e Deus traz à existência aquilo que não existe. Aliás, quero convidar você para estar conosco domingo que vem, às 9 horas da manhã. Nós vamos estar pregando justamente sobre isso. A fé que consegue ver aquilo que não existe. Se você quiser aprender como ter uma fé dessa, nós vamos estar pregando domingo aqui na igreja. E a gente pode dizer assim que a gente tem autoridade para pregar sobre isso, né? Porque o que Deus tem feito conosco só através da fé é algo extraordinário, é algo tremendo. Então, domingo nós vamos estar pregando aqui a fé que enxerga ou que vê aquilo que não existe, que chama a existência o que não existe. Então, tudo no nosso ministério foi assim, o crescimento foi rápido. Claro que depois enfrentamos outras lutas, outros desafios, mas o fato é que nós estamos firmes, a igreja está firme, cumprindo seu propósito como igreja saudável. E nós estamos aqui já há 14 anos pregando e anunciando o reino dos céus. Muito bom. Rapaz, autoridade não tem mesmo, viu? Temos uma perguntinha aqui específica, porque a gente fez umas caixas de perguntas. Geralmente a gente faz, né? Umas caixas de perguntas e tal, no Instagram do Fuja da Ilha. E a gente separou uma pergunta aqui. Que não seja o senhor tem dinheiro para emprestar. Mas se tiver já, né? Já empresta. Mas assim, é porque, assim, no meio cristão, né? No meio cristão a gente escuta muito e tal. E às vezes conversando com pessoas, as pessoas têm umas dúvidas, né? A respeito de igreja evangélica, igreja católica e coisas semelhantes. Mas a pergunta é bem específica a respeito disso. Uma das perguntas que eles nos fazem Você fala as pessoas fora do mundo evangélico. Isso, fora do mundo evangélico. Elas fazem a seguinte pergunta, eu já ouvi muito, né? Por que as igrejas evangélicas são muitas, né? Tem muitos nomes, são muitas placas, mas a igreja católica é só uma. Então, assim, basicamente é essa dúvida que eles têm, essas perguntas que eles não fazem. Resumindo, a igreja católica é só uma, mas por que as evangélicas são muitas, né? Eu acho interessante essa pergunta. A gente já se topou com isso, já respondi várias vezes às pessoas que questionam sobre isso. Né? A ideia é passar que a igreja católica é uma só e que nós somos divididos. Eles são mais unidos do que nós, né? Do que os evangélicos. Mas é interessante. Eu costumo responder da seguinte forma. Primeiro, que a igreja católica não é uma só, né? E a gente pode explicar por quê. Na verdade, a igreja católica, ela tem a igreja de São Benedito, Nossa Senhora do Rosário, Santo Expedito, a igreja Nossa Senhora das Graças, igreja do Socorro, igreja Menino Jesus de Praga. Estou falando das igrejas aqui da nossa região. Então a gente vê que, e essas igrejas, cada um tem seu sacerdote. E cada uma delas, elas têm uma tendência para seguir. Nós temos também
com o nome de católica, as igrejas católicas ortodoxas, que inclusive é bem diferente daí, mas são denominados como igreja católica, né? Ortodoxa. Os padres podem casar, né? Os sacerdotes podem casar, e ele diferencia algumas coisas. Nós temos também no segmento católico as igrejas chamadas de carismáticas, igrejas carismáticas, que elas têm uma diferença bem significativa também das igrejas católicas tradicionais. A gente vê que eles são mais mais fervorosos, eles louvam com mais intensidade, eles se movimentam mais. A gente vê eles saindo para evangelizar, né, com a preocupação de evangelização, ao contrário da igreja tradicional católica, que é mais da missa, né, mais do domingo. Eles são de reunir na semana e também se reunirem fora do templo. A gente não vê isso naquela igreja católica ortodoxa. Ou a igreja católica tradicional. Então, na verdade, a igreja católica tem também suas ramificações. Elas são ligadas pelo nome católica, mas elas são também variadas. A igreja evangélica, né? Tem a igreja presbiteriana, a igreja batista, a igreja congregacional, a igreja Assembleia de Deus, e assim vai. Nós temos também. Mas notem que elas também estão ligadas pelo nome evangélicas. Assim como a igreja católica é ligada pelo nome católica, as igrejas evangélicas, né, chamadas dos crentes, né, elas estão ligadas umas a todas, são chamadas também de igrejas evangélicas. Então, na verdade, nenhuma das duas assim é uma igreja só, como não poderia ser, não é? A multiforme graça de Deus, ela faz com que a gente atue em diversos segmentos dentro do evangelho, assim como a igreja católica também em diversos segmentos, buscando também o evangelho. Então, na verdade, não existe essa posição. Uma só. É, só uma. Entendi. Tanto a igreja católica como a igreja evangélica. Ou seja, tanto a igreja evangélica e católica, todas elas se dividem, cada uma com as suas igrejas, com seus respectivos nomes, né? Nem o senhor falou aí agora. Show. Romário? Muito bom. Gostei demais dessa diferenciação. Se você gostou e tem algo mais a acrescentar nessa palhinha, que isso aqui foi só uma palhinha que o pastor deu aqui. Se a gente abrisse aqui para ele falar, meu amigo, aí você teria que... Então comenta aí, coloca nos comentários, divulga, tá? Para um amigo seu que tem... claro, né? Foi bastante claro demais, muito claro. Igreja primitiva. Não vai cortar, não. Igreja primitiva. Acho que não, né? Não. Corta não. Percebemos nós, né, que somos ovelhas do Senhor, claro. E como o Senhor posta nas suas redes sociais também, como no WhatsApp para nós e tudo, nós percebemos que o Senhor se move, ensina, profetiza. Meu Deus, o homem é completo, viu? É uma pessoa, não é Jesus, não é completão. E glória a Deus, porque na nossa igreja nós temos ele, né? Aleluia. Amém. Nós vemos que o Senhor se move muito em ensinos, ensina em várias áreas, né? Mas o que nós vemos, o Senhor, assim, falar com mais paixão, não sei se é paixão, se eu posso dizer isso, né? Com relação à igreja primitiva, a gente vê muito isso, né? Muito esse assunto o Senhor falar. Eu queria fazer assim, pastor, eu queria que o Senhor nos explicasse, né? O Senhor poderia nos falar a respeito desse assunto, igreja primitiva? Por exemplo, o que poderia ser aplicado para a igreja contemporânea, que é a nossa igreja hoje, de forma como a igreja primitiva se movia, né? O Senhor fala muito, o Senhor ensina muito como a igreja se movia, assim, mas como o Senhor poderia nos explanar isso? Trazer para os dias de hoje, né? Para a igreja contemporânea. Isso né? mesmo. Mário, de fato, você sendo ovelha minha, junto com o presbítero Lázaro, você sabe que nós passamos aqui, não sei se você lembra, nós passamos aqui mais ou menos umas 8 semanas no culto de ensino, que é nas quarta-feiras. Nós passamos umas 8 semanas só falando sobre a igreja primitiva. E a gente realmente tem assim uma admiração profunda sobre esse ensino. Por quê? Porque ele é a base para a igreja contemporânea. Nós precisamos ter um referencial para que a igreja contemporânea, para a igreja hoje, possa se mover
também dentro daqueles princípios que moviam a igreja primitiva. Aqueles princípios, eles são fundamentais para que possamos hoje nos mover como igreja de Cristo. Porque, na verdade, a gente chama de igreja contemporânea, mas a igreja, ela só evoluiu na cultura, nos costumes, mas a base dela permanece e tem que permanecer. E o que a gente pode aplicar da igreja primitiva para a igreja contemporânea, que pode, assim, fazer toda a diferença para a igreja hoje que se mover dentro desses princípios, ela está registrada lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso 42, 43 e 44. Lá, nós vemos ali o princípio fundamental para que a igreja ela possa se mover dentro de uma vontade de Deus e possa realizar aquilo que Deus tem como propósito para a igreja. A gente pode alinhar ali, nesse texto da palavra de Deus, a gente pode alinhar algumas coisas que são princípios que devem ser aplicados para a igreja contemporânea. Eu quero, começando logo no versículo 42 de Atos, capítulo 2, diz assim: perseveravam. Essa palavra é muito forte. Perseveravam, a palavra perseverar, ela é a base do cristianismo. Porque aquele que não persevera, ele se mostra como João diz na sua carta, na sua primeira carta, né? Ele saiu do nosso meio, acho que é a primeira carta que ele diz isso, eu não tenho certeza. Tá, como diz o apóstolo Luiz Hermínio, né? Está na Bíblia. Quando ele não consegue recordar de onde ele leu, ele está na Bíblia. Ele diz uma coisa interessante: saiu do nosso meio porque não era dos nossos. Ou seja, a perseverança é algo fundamental, né? Mas perseveravam em quê? Não é só a perseverança que é algo fundamental. Nós precisamos saber que precisamos perseverar, mas perseverar em quê? E a Bíblia dá uma direção para que nós possamos saber em que perseverar. Em que a igreja contemporânea precisa perseverar. Logo de cá diz assim: perseverava na doutrina dos apóstolos. Então nós não podemos nos afastar disso, nós não podemos desviar o nosso foco, que uma igreja, para ser cristã, ela precisa permanecer na doutrina dos apóstolos, que por sua vez aprenderam diretamente do mestre maior, que é Jesus Cristo, nos seus 3 anos de ministério aqui na terra. Eles andaram com Jesus, absorveram todo aquele ensino, eles iniciam agora uma igreja. A segunda coisa, princípio importante para que a igreja contemporânea traga da igreja primitiva para os nossos dias, eles perseveravam não só na doutrina dos apóstolos, mas na comunhão. Não tem como a gente viver uma vida cristã sem comunhão. É por isso que na Bíblia tem muitos caminhos para que a gente possa restaurar uma comunhão perdida. Porque a igreja primitiva, eles faziam questão de perseverar não só na doutrina, mas na comunhão entre os irmãos. Esse é um outro princípio que a igreja contemporânea precisa observar da igreja primitiva para se tornar uma igreja forte, uma igreja tremendamente usada por Deus e pelo Espírito Santo. A terceira coisa é que ele chama de perseverar também no partir do pão. Tem muita gente, eu respeito, mas eu tenho uma opinião própria a respeito dessa expressão, partir do pão. Tem muita gente que diz que ali era a Santa Ceia que eles tinham, mas se você observar como era a Santa Ceia da igreja primitiva, era realmente uma ceia, onde as pessoas levavam os alimentos e faziam uma grande ceia. E muita gente que não tinha o seu alimento, elas tinham comunhão com os alimentos daqueles que tinham sobrando, né? E lá embaixo a gente vai ver, tinham tudo em comum. Então eles levavam, e esse partir do pão diz respeito à generosidade. Nós precisamos nos mover nessa generosidade, no partir do pão. É importante que
pão aqui não é aquele alimento feito pela padaria, né? Eu não consigo enxergar somente aquele pão, aquele alimento feito com trigo, massa, ovos, manteiga, né, etc. O pão aqui é sustento, sabe? Referente a dividir aquilo que você tem com os seus irmãos. Então eles perseveravam não só na doutrina, eles eram perseverantes, não só na doutrina, não só na comunhão, mas eles eram perseverantes também na generosidade, no partir do pão. A gente vai ver isso quando Lucas, o escritor sagrado, ele trata novamente disso lá no capítulo 4 do livro de Atos, né? Quando ele falava que vendiam suas propriedades e traziam os pés dos apóstolos, né? E tinham tudo em comum. Então o partir do pão é importante para a igreja de hoje. Nós vivemos num mundo hoje extremamente egoísta, um mundo onde as pessoas vivem para si, demais. E o estímulo da igreja católica para a igreja contemporânea é que a gente entenda que a generosidade tem que fazer parte do cristianismo, da nova vida que nós abraçamos em Cristo Jesus. Dividir. A gente olha para a natureza e a gente aprende que os rios não têm os peixes para si, né? As árvores não têm os seus frutos para si, mas sim para os outros. Nós vemos que a terra, ela não tem a capacidade de produzir alimento para si e sim para os outros. A própria natureza nos ensina essa questão da igreja primitiva, que era a generosidade, no partir do pão. A quarta coisa que a igreja primitiva tinha, que eu vejo como um princípio que deve ser aplicado na igreja contemporânea, é a oração. Nós temos perdido o hábito de orar. Recentemente nós temos visto um movimento dentro da igreja, nossa igreja, a Igreja Segue, que nós estamos resgatando esse costume, esse hábito, né, de orar pelo menos 30 minutos por dia, no mínimo 30 minutos por dia. E a gente tem um grupo chamado Propósito, né, criado pelo Romário, pelo presbítero Romário, presbítero Lázaro, que fala desse propósito de orarmos pelo menos, de termos comunhão com Deus, de resgatar essa comunhão. Era um hábito bom da igreja primitiva, que eles perseveravam, que devemos trazer para os nossos dias. O quinto princípio que eu vejo na igreja primitiva que a gente precisa aplicar e que tem sido também perdido ao longo dos anos, até algumas correntes teológicas dizem que a gente não precisa temer a Deus, e na verdade eu não concordo com isso, porque nós precisamos temer. A gente vê Deus se apresentando para os hebreus logo quando liberta do Egito. Ele diz: prepara o povo que eu vou me apresentar. E ele não veio com roupa de Papai Noel, não veio com roupa de brincadeira, ele não veio com adereços. A Bíblia diz que quando ele veio se apresentar, um povo que passou 450 anos no Egito, tinha perdido a referência da cultura hebraica, tinha perdido a referência do único Deus. E eles passaram a assimilar. E eles viam os deuses do Egito e eles assimilaram aquilo. E eles percebiam que os deuses dos egípcios brincavam com seus deuses. Eles adoravam e tudo, mas eles brincavam, eles desobedeciam, eles passavam e nada acontecia. E quando Deus sai, essa é a minha opinião, tá certo? Eu respeito quem tem a opinião contrária. Quando ele sai do Egito, Deus disse: eu preciso fazer uma limpeza, eu preciso dizer para esse povo quem é o Deus dele. E eles precisam temer, porque eles precisam se aproximar de mim para poder levar a sério e assim serem perdoados, serem resgatados e salvos. E a gente sabe que Moisés leva o povo para o deserto, para o Monte Sinai, né? Para o deserto de Sinai. E lá no Monte Sinai, Deus se manifesta como? Trovões, relâmpagos, dangor, tremor de terra, tremor fogo, o monte abalado, fogo, fumaça, né? Bem manso. E o povo ficou, a Bíblia diz que, tanto é assim que a Bíblia diz que o povo ficou assustado. É claro que Deus não tinha o objetivo de imprimir terror em ninguém, mas ele estava dizendo: ó, aqui a coisa é séria, não é no Egito não. Não é os deuses dos egípcios, vocês precisam entender que vocês vão adorar um Deus santo. E isso precisa ser resgatado na igreja. Tem muita gente brincando com Deus, pensando que Deus é um bom velhinho. E isso tem levado pessoas a brincar com o pecado. Porque Deus nos conhecendo, Ele sabe que precisamos temer para poder amar. O temor nos aproxima de Deus e a proximidade de Deus nos faz conhecê-lo.
E quando nós o conhecemos, passamos a amá-lo como ele é, na sua santidade. Mas o temor nos aproxima à obediência. E não tem como se aproximar de Deus sem obediência. Então a obediência é um canal, é um caminho para que a gente descubra o Deus de amor que ele é. A gente sabe muito bem, Deus nos conhece, que quando nós andamos numa rodovia que não tem o fotossensor, aquele limite de velocidade dificilmente é obedecido e respeitado. Mas quando nós nos aproximamos de um fotossensor, a velocidade fica padrãozinha, né? E a gente obedece, não porque a gente é um exemplo de obediência, mas o temor da multa, o temor de ter o seu carro apreendido, leva a gente a obedecer. E essa obediência faz com que, levando agora para o lado de Deus, faz com que a gente se aproxime desse Deus. Ele quebra a barreira e faz com que a gente descubra o Deus de amor que ele é. E aí a gente passa a conviver em harmonia e amor. Então o temor precisa ser resgatado para a igreja contemporânea. Temos perdido, eu vejo muita gente boa brincando com Deus. Né? A gente precisa trazer isso. E a Bíblia diz que entre os membros da igreja primitiva havia temor. Né? E o resultado disso aí? O resultado disso aí é que a Bíblia diz no verso 43 que muitos sinais e maravilhas eram operados pelos apóstolos. E muita gente cobra dos pastores esses sinais e maravilhas. Mas esses sinais e maravilhas operados pelos apóstolos só acontecia porque tinha uma igreja que seguia princípios. Cria um ambiente e fica fácil a manifestação da glória de Deus. É isso aí. Isso mesmo, rapaz. Aula de igreja primitiva. Eclesiologia, viu? Para você aí que tem dúvida de como era a vida na igreja primitiva e tem que ser hoje. Aí, a palhinha para você. Tá pouco ou tu quer mais? Hein, Lázaro? Isso aqui, né? Isso. Pastor, outra perguntinha pro senhor. Na visão do senhor, por que tem tantos... deixa eu ver aqui. Como foi que tu colocou? Temos tantos... Fora da igreja. Fora da igreja, que é o famoso desigrejado, né? Não é isso? Porque assim, assim, a minha visão, né? Pelo que eu conheço, pelo pouco que eu conheço, e eu sei que ele não é o... Ele tá sendo modesto, viu, gente? Ele conhece muito. Não, assim, sobre o assunto, né? Sobre o assunto específico. Assim, sobre os desigrejados. Eu sei que ele não é o fundador, mas assim, o pastor Caio Fábio é como se ele fosse um dos cabeças dos desigrejados. Pelo menos o que eu vejo na internet. Ele defende muito essa questão dos desigrejados. E assim, como é que o senhor vê essa questão dos desigrejados da igreja brasileira? A gente vê, isso tem crescido. Como eu disse no começo, eu tenho 53 anos de evangelho. E nesses 53 anos de evangelho, havia uma coisa interessante no censo, no IBGE. Né? IBGE. Deixa eu tomar um pouquinho d'água. Fica à vontade. Ô, nosso amigo, quer pegar mais água pra nós? Pode ir falando, pastor. Tá bom. Pode ir falando. Meu tá, beleza. Na minha época, assim, logo quando nós iniciamos o evangelho, no evangelho, e durante muito tempo, a gente viu uma coisa interessante no IBGE, uma pesquisa. A pesquisa do IBGE diz assim, lá nos questionários, né? A gente sabe que o IBGE é resposta de questionários, não é isso? Uhum. Lá tinha assim, religião, aí tinha católico, aí embaixo tinha praticante ou não praticante. E era interessante que religião evangélico não tinha esse negócio. Não tinha essa opção, né? Não tinha essa opção do IBGE. Os anos foram passando, as coisas foram avançando e o número de pessoas que se dizem evangélicas, que estão fora da igreja, aumentou significativamente, né? E hoje o IBGE já incluiu, para a tristeza nossa, né? Já incluiu evangélicos. Aí a pergunta logo em seguida é praticante ou não praticante? Isso é resultado, com certeza, do evangelho que nós praticamos hoje, né? Infelizmente, algumas correntes teológicas, e eu não estou falando de igreja nenhuma, não quero me posicionar, eu quero ser ético, e eu não quero mencionar nome, mas a gente vem observando que
várias igrejas evangélicas têm abandonado a questão de temer a Deus. E isso, lembra que eu disse aqui, quando eu falei do temor? O temor é uma ponte que nos liga a Deus. Da mesma forma que a falta de temor é a ponte derrubada. É aquela ponte que cai. Eu não estou dizendo que o temor é a parte principal, mas ela é o meio pelo qual Deus nos chama para perto dele, para depois revelar todo o seu amor e toda a sua misericórdia. E com o passar dos anos, esse temor, até por muitas pregações de muitas correntes teológicas, você não precisa temer a Deus, Deus é Pai, e Ele é Pai. Eu não discordo de nada disso. Ele é amor e Ele é amor. Mas o mesmo a Bíblia que diz que Deus é Pai, Deus é amor, Ele diz que Deus é justiça. E nós precisamos entender a dimensão disso. E isso tem sido desprezado, tem sido pouco valorizado. E o resultado disso é que começou, a gente percebe hoje, uma falta muito grande de temor entre os evangélicos, né? Hoje nós queremos um Deus colega, um Deus amigo, um Deus, um cara lá de cima, né? E coisa dessa natureza. E a gente, com o passar do tempo, essa ponte que nos ligava a Deus foram desconstruídas e nós nos afastamos de Deus. E o resultado disso é que pessoas que um dia frequentaram o Evangelho, que um dia frequentaram a igreja, que tiveram firme na sua fé, estão afastados, né? E a gente vê, por conta disso, as pessoas perderam aquele temor, quando a Bíblia diz, perdoai-vos uns aos outros, né? Suportai-vos uns aos outros. Hoje, eu não tenho que fazer isso, eu não tenho que seguir essa direção, né? Eu tenho várias igrejas, eu posso ir para outra. Só que quando a gente não resolve uma situação aqui, a Bíblia em momento nenhum diz assim, se você tiver problema com seu irmão, você vai para um outro altar e lá você vai adorar. Vai para outro que você não tem, não existe esse direcionamento. Não existe esse direcionamento, né? Isso aí é falta de temor, claramente. O que a Bíblia diz é, deixe sua oferta no altar. Ele não diz, leve para outro altar, não. Ele diz, deixe no altar. Depois vai e reconcilia com o teu irmão. Depois vem e oferece a tua oferta naquele mesmo altar. E não mudar de altar. As pessoas têm levado isso. E o resultado disso é desobediência, falta de temor a Deus. E a falta de temor nos afasta de Deus. E esfria na fé. E leva as pessoas a esfriarem na fé. E o que nós vemos hoje são pessoas que, por conta da falta de temor, também falta-lhe amor, né? E experimentar o amor de Deus, porque se distancia de Deus e deixa de experimentar. E aí a gente vê muita gente hoje que se decepciona com pastores, se decepciona com o irmão na igreja, e aí, em vez de resolver a situação, eles preferem fugir, né? Fugir e ficar e ter o seu evangelho. É a ideia, né, de dizer que o tempo é que resolve, né? Não o tempo cura. Eu saio, não vejo mais o irmão, fico sarado e pronto. Mas se vê o irmão de novo, meu amigo, tá do mesmo não jeito. Resolveu, né? E isso, o que é que leva a isso? Isso leva as pessoas devagarinho aí se afastando e de repente se encontram. E a outra coisa é que muita gente confunde a questão do congregar com o templo. Eu acho muito importante o templo. Eu não sou daqueles que desprezam o templo. Até porque a Bíblia diz que só lá não haverá mais templo, né? Enquanto nós estivermos aqui, foi a forma que Deus decidiu ter um lugar, seja debaixo de um viaduto, seja numa escola, seja debaixo de uma árvore, ou seja num prédio. Ali é o templo escolhido para a igreja congregar. E aquele lugar ali é importante para reunir a igreja. E as pessoas perderam essa referência. E acham agora que estar naquela igreja, eles associam com o templo. Estar naquele templo não é necessário. Eu posso ir para outros templos. E é interessante que muitas vezes ele diz, o templo não é importante. Mas é isso que eles fazem, eles vão para outro templo. Né? Mas continua com as mesmas falhas, os mesmos erros. E o resultado, todas as vezes que isso aconteceu na minha vida, onde eu passei 9 anos sem pisar na igreja, e agora
aconteceu na minha vida. E eu passo isso para os jovens, eu passo isso para a igreja, dizendo que a falta de temor nos afasta de Deus e nos faz com que a gente perca a referência de igreja, que não é templo, mas é aqueles irmãos com quem nascemos. Porque ninguém escolhe a família que nasce. É verdade. No mundo espiritual não é diferente. Você escolheu a igreja para nascer? Quem foi que escolheu? Foi Deus, né? O Deus que trouxe você e você foi... Nasceu de novo nesse lugar. Nasceu de novo nesse lugar. Então, é muito importante que a gente crie vínculo. Eu não estou dizendo que você não pode sair da igreja. Claro que você pode ter muitos motivos para você sair da igreja. Você é chamado para um outro ministério, eu mesmo saí da igreja, né? Uhum. Você é chamado para um outro ministério, Deus vai lhe acompanhar agora no novo ministério. Você se mudou de lugar e ficou inviável você congregar. Existem muitas, mas as pessoas não precisam dessas razões plausíveis. Elas entram muitas vezes em choque com o pastor, entram em choque com a igreja ou com sua liderança, e eles dizem, eu não preciso ser crente dessa igreja, eu posso ser de outro templo, né? Sendo que eles desprezam que Deus fez ele nascer naquela família, naquele lugar. Volto a dizer, a gente recebe pessoas de outras igrejas aqui, recebe. Mas a gente procura saber o que é que aconteceu, tenta resolver e ver que o fato deles estarem aqui conosco é uma necessidade maior. E elas existem e precisam ser analisadas à luz da Bíblia e à luz de Deus. O resultado é que muitas vezes o que acontece é que você vai para uma igreja X, igreja Y, igreja Z, e você descobre que você, de repente, está desinteressado de congregar. E aí gera os desigrejados. Eu não vou entrar na questão do Caio Fábio, apesar de ter sido do meu tempo, né? Mas é exatamente o que acontece. Pastor, o que é que o senhor diria para esse pessoal que defende com unhas e dentes que a igreja é ele e sua família dentro de casa? Que não precisa de templo, não precisa ir para templo nenhum, me congregar com os irmãos lá. Eu e minha família somos a igreja e ponto. Essa pergunta é bem interessante e difícil de responder. Mas Deus tem me dado assim uma direção para essa pergunta. A questão da igreja, a gente percebe que Deus, a própria Bíblia, a própria estrutura da palavra, como ela fala de igreja, eclésia, né? Ele fala a palavra eclésia quer dizer chamados para fora. Começa logo na etimologia da palavra, né? Não é chamado para fora, é chamados, né? Isso é bem interessante. É mais de um, não é um, não é isolado, né? Então, chamados para fora. Não é para fora da igreja, como alguns dizem, né? É chamados para fora do mundo, para fora desse sistema nocivo que a gente vê claramente. Deus chama essas pessoas para um propósito, né? A gente vê também que Jesus, ele diz algo interessante. Ele não diz, onde tiver um, eu estarei lá. Ele diz, onde ele tiver 2 ou 3. Né? Uma igreja tem que ter pelo menos 2 ou 3. Né? A gente começou com um pouquinho mais, com 6. Né? E a gente vê que o princípio não é isolado. Não é isolamento, não é você sozinho. O princípio é rebanho. Todas as vezes que a Bíblia trata outro indicativo, né, um indicador, é que todas as vezes que a Bíblia fala de igreja, ela se refere a rebanho e não indivíduos, né, isolados. E a natureza, ela nos dá uma lição. Deus deixou 2 grandes livros para a gente aprender, né? O primeiro livro é a própria natureza. Ela é um livro que Deus nos ensina. Mas, pastor, baseado em que você está dizendo que a natureza é um livro para a gente aprender sobre Deus? Baseado na Bíblia. A Bíblia diz, lá em Romanos 1, 18, quando Paulo diz assim, a ira de Deus se revela dos céus contra toda a impiedade dos homens que... toda a impiedade dos homens que... deixa eu me lembrar aqui, eu estou com problema de memória. Deixa eu abrir aqui. Romanos 1. Romanos 1, 18.
Romanos 1, versículo 18. Aqui nós somos assim, nós temos Bíblia aqui, viu, também. E pastor? Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade em injustiça. Veja o 19. Detém a verdade em injustiça. Aí ele conclui dizendo assim. Porque... Não. Novamente. Você voltou, Me Zé. ajude. Porque o que de Deus se pode conhecer. Presta atenção. O que de Deus se pode o quê? Conhecer. Se pode conhecer. Nele se manifesta. Porque Deus lhe manifestou. Aí, no versículo 20, ele diz assim. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende e claramente se vê pelas coisas que foram criadas para que eles fiquem indesculpáveis. Ou seja, Deus está dizendo, se você quiser aprender de mim, olhe para a natureza. As coisas que foram criadas por mim revelam a minha divindade e o meu poder e a minha grandeza. Então, o que eu aprendi, o que eu tenho aprendido na Bíblia e com a própria natureza, eu tenho aprendido tanto na Bíblia como na natureza que a questão da homossexualidade é algo impróprio, porque a própria natureza revela isso. Como assim, pastor? Você já viu homem com homem procriar? Você já viu mulher com mulher procriar? Será que a natureza não está dando um recado dizendo, olha, Deus não quer assim? Quem criou você e eu, ele deixou claro pela própria natureza que Deus estabeleceu que homem e mulher procriam, geram famílias. Mulher com homem procriam, geram famílias. Então, a própria natureza revela, né, da grandeza de Deus. E a gente vê, eu tinha outros exemplos, me fugiu aqui da cabeça, mas a gente vê uma série de coisas na natureza que nos ensina a vontade de Deus. Então, voltando para a questão da pergunta sobre porque a igreja eu e minha casa. Então, a natureza também ensina esse princípio. Como é que a natureza ensina? Nós somos chamados de rebanho, né? O rebanho de Deus, do meu aprisco. A Bíblia fala em diversas vezes sobre a ovelha, sobre rebanho, nos tratando como... E a gente vê na natureza que os animais que andam em rebanho, eles são protegidos contra os predadores, né? Quem está no meio do rebanho é protegido e é guardado. Aqueles que se distanciam do rebanho, que resolvem andar sozinho, esses são presa fácil para ser destruídos. A Bíblia diz que nos alerta, eu acho que é Pedro que fala sobre isso, que o diabo anda em nosso derredor, fugindo como leão, Tiago, né? procurando, eu acho que é Pedro, procurando a quem possa tragar, tá certo? Ou seja, ele diz, ele faz uma analogia da questão do rebanho, com o rebanho igreja. Ele procura, como os predadores procuram os animais fora do rebanho, o nosso inimigo natural, que é Satanás, ele ruge procurando. E aquelas pessoas que estão sozinhas, elas são mais vulneráveis. O próprio escritor sagrado aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, ele diz assim: não abandoneis vossas congregações, como é o costume de alguns, né? Antes, admoestai-vos uns aos outros, confortai-vos e fortalecei-vos uns aos outros. A ideia do escritor sagrado ali é dizer, andem em rebanho, se fortaleçam juntos, cresçam juntos, permaneçam juntos. Então nós temos uma série de indicações que mostram isso. E o escritor sagrado, ele tem um agravante. Ele diz assim, as pessoas agem o contrário. Ele diz assim, quanto mais que vedes que vai se aproximando naquele dia. E parece que o povo faz exatamente o contrário daquilo que está na palavra. Quanto mais se aproxima naquele dia, mais as pessoas têm a ideia de que podem viver suas vidas fora do rebanho. E eu quero dizer para você que está fora do rebanho, o que a palavra de Deus diz é que volte ao rebanho.
Porque o diabo, o nosso inimigo natural, ele vive ao nosso derredor. Assim como os leões, os predadores ficam procurando os animais, fácil, as presas que não estão dentro do rebanho, que não estão protegidas, para atacarem ela. Assim essas pessoas. Quando nós estamos juntos, nós nos consolamos, nós nos confortamos, nós nos fortalecemos. E nós, queridos, a igreja é um ambiente onde a gente recebe o treinamento para praticarmos o amor, o perdão, a misericórdia. O outro argumento, a gente vê Paulo no capítulo 12, 1 Coríntios 12, ele tratando da igreja como um corpo e não como um membro. Ele diz, um corpo tem muitos membros, né? E ele diz que cada um tem uma função dentro do corpo. Então é importante que a gente ande junto como corpo, de muitos membros, onde cada um exerce uma função de proteger, de guardar e de fortalecer. Então a ideia na Bíblia é muito clara que precisamos caminhar juntos. Há uma tendência muito forte hoje das pessoas, até por uma questão de comodismo, né? Dizer, eu só posso ser crente na minha própria casa. Eu quero dizer para você que quem estabeleceu a igreja não foi pastores, não foi apóstolos, não foi evangelistas, não foi crente. Quem estabeleceu a igreja foi Jesus. Ele disse assim, Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Foi Cristo quem estabeleceu sua igreja. E a igreja é mais de um. E eu nunca vi nada que Deus fez que possa dizer assim, não é útil. Havia um órgão, um órgão do nosso corpo que até bem pouco tempo era tido como desnecessário, que era o apêndice, né? O apêndice. A ciência não sabia que função ele tinha, mas foi descoberto recentemente que até o apêndice ele tem função, né? Ele reserva, ele guarda uma reserva de flora intestinal para quando as pessoas precisarem, por causa de alguma infecção intestinal, alguma coisa assim, eles liberam essa reserva para recuperação mais rápida da sua flora intestinal. Portanto, nada de que Deus criou. Você tem lembrança de alguma coisa que Deus criou que foi inútil, foi desnecessária? Por que a gente pensa que a igreja pode ser descartada? Nada contra a igreja. Eu vejo pessoas dizendo até assim, nada contra a igreja, nada. Mas eu posso ser crente também sem estar na igreja. E eu vejo isso fere diretamente um princípio estabelecido por Deus, que é que a gente deve caminhar em rebanho. Amém. Oi, muito bom. Meu microfone deu uma falhazinha aqui, mas agora voltou. Muito bom. Perfeito. Pastor, outra perguntinha. Antes da gente finalizar, tem essa mais uma, para o senhor responder. Vá bebendo sua água aí. Pessoal, não se esqueçam, dá o like. Não esqueçam, compartilhar. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, isso vai nos ajudar demais. Para que nossos vídeos sejam ranqueados, nós precisamos que você se inscreva, compartilhe, para que outras pessoas possam ver esse conteúdo que está sendo aqui, que é maravilhoso. Eu estou sendo muito edificado. Você está sendo também, dá like aí, coloca aí nos comentários. Pastor, sobre isso, eu achei interessante que eu abri o meu YouTube e eu já vi que já está aparecendo. Recomendação. Não, já aparece os... A thumb. Eu não sei como é o nome, que eu sou... A tela do vídeo para assistir. A tela do vídeo para assistir, ou seja, você já não precisa ir lá procurar. Ele já está começando a aparecer. Agradecemos aos nossos inscritos que estão aí. Muito obrigado, Deus abençoe a vida de vocês e vamos propagar mais aí. Não esquece da vaquinha, tá o link na descrição aí para vocês. Entra lá, contribuir com tanto que você quiser. Isso aí. Pastor, do ponto de vista do Senhor, o que é que leva muitos líderes, não só pastores, mas outros líderes aí, dentro da igreja, quererem abandonar o ministério, chutar o balde e largar tudo? Essa é uma pergunta muito boa e também complexa para responder. É porque não tem uma resposta só para ela, né? Existem várias razões que levam o pastor a abandonar o ministério. Até se matarem, né, pastor? Isso aí eu ia falar agora, né, a respeito disso. Importante o que você está dizendo aí. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, de muita dificuldade. Por quê?
Eu vivi num tempo que a igreja era muito submissa ao seu pastor. Ela ouvia, ela respeitava o seu pastor. E nós estamos vivendo num tempo onde os pastores, eu não estou dizendo que o pastor não deve ser questionado, deve ser questionado. Precisam ser, são seres humanos que erram e que falham, estão suscetíveis a errarem. Mas havia um cuidado muito grande quando se tratava de um pastor. A gente vê esse cuidado na vida da igreja e também entre aqueles que lideravam o povo de Deus, né? A gente vê no livro de Josué, no capítulo 1, a gente vê as pessoas, nós vamos seguir você. E aquele que se voltar contra você, nós vamos apedrejar. O negócio era na pedrada, viu, gente? Não estou dizendo que hoje a gente tem que fazer isso, é claro que não, né? Por alguma razão, naquele tempo foi necessário agir assim. Mas eles mostravam um grande respeito. E a única exigência deles é tão somente que você siga como foi Moisés, as escrituras, a lei do Senhor e a vontade de Deus. Que é muito importante que um pastor tenha a sua vida pautado na palavra. Mas o que leva então o pastor? Justamente isso. Nós vemos hoje uma igreja assim, devido ao desenvolvimento de informação, inclusive também bíblica, as pessoas têm acesso na internet a muitos vídeos, a muitas pregações e a muitos ensinos. E essas pregações, esses muitos ensinos, muitas vezes, em vez de ajudar, atrapalham. Eles criam, às vezes, conflitos de doutrinas, de pensamentos. E muitas vezes as pessoas que assistem a três vídeos de ensino de alguma coisa da Bíblia se sentem agora teólogo que na condição de discutir com o seu pastor pau a pau, né? Agora eu tenho argumento, né? Agora eu tenho argumento. E esquece que muitas vezes o seu pastor tem anos de vivência, não só de estudar a Bíblia, não só de se preparar para uma pregação, de mergulhar, de tirar dúvidas. Também já ouviu muitos pregadores. E às vezes isso tem trazido dentro das igrejas a falta de respeito, de atenção devida ao pastor. E isso é um ensino da nova aliança, não é algo do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, mas é algo da nova aliança. É algo que devemos praticar hoje. Nós vemos o escritor sagrado aos Hebreus dizer: obedecei vossos pastores. E não somente obedecei. Ele diz claramente: sujeitai-vos a eles. Sujeitai-vos a eles. A ideia não é que você seja capacho. Né? Ninguém deve ser capacho. Pastor que trata a ovelha como capacho, ele não é pastor. Sinceramente, ele não é. Ou então está muito equivocado. Né? O pastor deve ser que serve, que está disposto a servir. Agora, uma coisa é ele servir, outra coisa é ele ser questionado na sua autoridade. Eu não digo questionado, não é que pergunte nem nada, não. É chegar para o pastor e questionar a autoridade dele. Você pode muito bem questionar o seu pastor sem questionar a sua autoridade. Você pode perfeitamente bem entender quem ele é em Deus, um homem levantado por Deus para lhe conduzir, não é? E você pode sim perguntar para ele e chegar no entendimento, guardando a devida proporção e respeito. Há muito desrespeito com pastores, há muita desconsideração. E eu vejo pastores desanimados com suas igrejas, há muito abandono de igreja. Né? As pessoas passaram, na minha época não era coisa muito comum, você sair trocando de igreja, sair pulando. A gente vê muito comum hoje as pessoas procurando igrejas que se adequem a eles e não ele se adequar à igreja, procurar deixar ser trabalhado por Deus. E o resultado disso é um esfriamento e traz muito desgosto. Inclusive, eu vejo pastores extremamente preparados, eu não vou citar o nome, mas é um dos ícones do evangelho no Brasil, deixando o ministério justamente por dificuldade em pastorear. Os membros questionando todo o tempo, e é difícil você liderar com várias cabeças. Né? A gente não vê, volto novamente ao ensino da natureza.
nenhum animal na terra você vê com 2 cabeças. Nenhum. Tinha tal uma cobra de 2 cabeças, né? Que eu fui ver, não. Tem um animal sim, a cobra de 2 cabeças. E eu fui estudar, fui ler sobre a questão da cobra de 2 cabeças. E na verdade a cobra não tem 2 cabeças, é cauda. Ela só parece ter outra cabeça. Semelhante só. Mas é só semelhante, ela só tem uma cabeça. A gente vê, queridos, que realmente é muito difícil. E assim, pastor, quando um animal nasce com 2 cabeças, é uma anomalia. É uma anomalia, a gente ia dizer agora. Mas é importante você lembrar isso aí. Não é normal. Não é normal, né? Pode até virar comum, mas não é normal. A gente não pode enquadrar dentro de uma normalidade. Foge ao que Deus estabeleceu para a criação. E a igreja, queridos, é um corpo. E não pode ter 3, 4, 5, 6 cabeças. Eu não estou dizendo que o pastor não deve ter um conselho que o orienta, que o aconselha, porque a própria Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Mas eu quero dizer assim, para liderar, para conduzir, não pode ser 3, 4, 5 cabeças. E eu vejo muito dentro das igrejas um ambiente político, né, uma disputa de poder que infelizmente, a gente está falando isso assim, não gostei desse pastor lavando roupa suja, fora de casa. Gente, nós precisamos ser transparentes. É verdade. Nós precisamos ser transparentes. Eu não estou falando mal, não estou citando nome de igreja nenhuma aqui, né? Mas a gente observa isso. Eu tenho anos de ministério, eu tenho 53 anos, e eu percebo que vem aumentando essa questão de, dentro das igrejas, haver essa questão de política. Então, o que é que acontece? Os pastores desanimam. Lutam, desanimam. Inclusive, o pastor desanima ao ponto de entrar em depressão, né? Entrar em depressão. Há uma guerra constante sobre o sustento do pastor. O pastor fica dividido. Eu me dedico ao evangelho para oferecer o melhor para minhas ovelhas, para visitá-la a tempo e fora de tempo, ou eu escolho não ser chamado de inútil, né? Como nós vemos nas redes sociais, né? Que é outra ferramenta tremenda para o bem e para o mal, que pastor que não trabalha é vagabundo, vive do suor dos outros. E a gente vê dentro do contexto da Bíblia que o ensino é quem prega o evangelho, viva do evangelho. Agora, viva realmente no sentido de se dedicar, de se colocar à disposição da igreja, de servir a igreja, de mergulhar na palavra, de trazer alimento sólido para a igreja, né? Então, esses conflitos de interesses, de pensamento, têm trazido muita confusão na cabeça dos pastores, que têm se entristecido, entrado muitos deles em depressão e alguns deles, infelizmente, que vêm e tiram suas próprias vidas. Eu aproveito para dizer para você que é ovelha, ame seu pastor, honre ele, faça o que a palavra de Deus diz, sabe? Então, procure dentro da palavra ajudar da melhor forma possível aquele que Deus levantou para pastorear o rebanho de Deus. Show. Para finalizar, acho que mais que linkando com esse finalzinho que o senhor falou sobre até mesmo para que líderes não cheguem a essa depressão, na visão do senhor, que é uma igreja saudável, pastor? Bom, pergunta boa também essa pergunta aí. Basicamente, uma igreja saudável é uma igreja que é montada em 3 pilares, que é o que eu tenho aplicado aqui na nossa igreja. A igreja precisa estar nesse tripé. O primeiro tripé nós temos como foco, a igreja existe, ou a igreja foi estabelecida por Deus, por Jesus, para 3 coisas. Quando eu digo 3 coisas, eu estou falando principais, primordiais, que vão dar origem a todas as outras atividades da igreja. A primeira coisa, nós nos reunimos como igreja para adoração. A igreja precisa ser adorada. Não estou falando de cantar música, eu estou falando de desenvolver adoração, se reunir para engrandecer o nome do Senhor, para adorar Ele na beleza da sua santidade, reconhecer a sua grandeza, a sua majestade, adorar Ele com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Nós devemos fazer isso sozinhos, mas precisamos fazer isso como nação. E a igreja é uma nação, o povo é uma nação, o povo de Deus é uma nação.
Nós vemos que as pessoas adoravam a Deus isoladamente, mas nós vemos nos grandes momentos a igreja junta, né, em conjunto, promovendo uma grande adoração ao nosso Deus. A gente tem exemplo disso, o mestre aqui, nosso presbítero Romário, que deu uma aula fantástica, muitos dias sobre as festas da nação de Israel, que refletem diretamente na igreja, apesar de que alguém acha que é só, aquilo tem uma figura muito clara de um mapa de como as coisas iam se conduzir e acontecer. Eu até gostaria que o Romário gravasse vídeos ensinando sobre as festas judaicas. Mas um dos propósitos das festas judaicas era juntar o povo para adorar a Deus, juntos. Eles vinham de 200 quilômetros, 220 quilômetros de distância, eles trancavam as suas casas, mesmo cercado de inimigo. Quem conhece a geografia de Israel sabe que Canaã foi tomada por Israel, foi dada por Deus, Israel toma, e eles tinham inimigos ao seu redor. E o tempo todo aqueles inimigos ameaçavam tomar de volta. Mas no tempo das festas, eles deixavam suas moradas. E Deus, há um texto na Bíblia que Deus disse que ele guardaria as suas casas e as suas residências. E eles vinham para Jerusalém para adorar a Deus. Então, o primeiro pilar, a igreja sadia é uma igreja que sabe adorar, que adora junto, que exalta o nome do Senhor. Em segundo lugar, uma igreja saudável é uma igreja que propaga o evangelho de Jesus Cristo, que cumpre o ID, que fala, que divulga o evangelho de Jesus Cristo, não só com discurso, não só com palavras, mas com vida, exemplo de vida. E ela prega o evangelho de Jesus Cristo, ela anuncia o reino de Deus através da pregação do evangelho. E em terceiro lugar, uma igreja que tem pilar é uma igreja que adora, propaga o evangelho. E agora fugiu da minha cabeça, eu estou com um problema sério. Nós praticamos isso aqui direto na nossa igreja. Adora, prega o evangelho. Os propósitos da igreja, gente. Deixa eu me tentar lembrar aqui. Ela prega. Não se preocupe não que a gente corta. Emenda quando o senhor. Certo. Então, está até no nosso estatuto, né, o propósito da igreja. Ela adora, ela dissemina o evangelho e ela, sim, lembrei. E ela existe quando ela se fortalece, se edifica uns aos outros. Ela tem esses três propósitos. Essa é uma igreja sadia, uma igreja que edifica os seus membros e que edifica uns aos outros para que eles cresçam, se amadureçam, desenvolvam, que é o discipulado. Uma igreja que tem um discipulado, que edifica, que ensina uns aos outros. Todo o tempo está entrando gente nova na igreja. E a igreja tem como propósito principal, uma igreja sadia, é uma igreja que desenvolve bem um discipulado, que desenvolve bem a edificação do corpo de Cristo. Então é uma igreja que adora, é uma igreja que dissemina o evangelho de Cristo e é uma igreja que sabe edificar uns aos outros. Essa é uma igreja, na minha concepção, que tem propósitos firmes, deixado por Jesus para que a gente possa ser sadio. Que bênção. É isso aí, Romário. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Aula aí, a gente vai dividir aqui aula de todo jeito. Aula de todo tipo aí. Então se você tiver alguma dúvida do conteúdo que foi apresentado, deixa aqui nos comentários, que o pastor depois vai estar olhando, vai estar respondendo caso você tenha deixado alguma dúvida. E é isso aí, que você tenha sido abençoado. Bom, foi uma honra para nós poder recebermos o pastor Ramalho aqui, Isso. pastor da nossa igreja, né? Muito bom mesmo, assim, muitas coisas que ele falou aqui eu não tinha ouvido e quando eu ouvi, eu digo, vixe, e me abriu a mente assim, é muito bom você ver que tudo se renova, muita coisa nova, nós não sabemos de tudo, não é verdade? Então, como o Lázaro falou, curte e compartilha, coloca nos comentários e ativa o sininho para receber outros manares desse jeito. Outras recomendações. Pastor Ramalho, últimas considerações. Eu quero agradecer essa oportunidade de usar esse canal
para falar ao povo de Deus. E a minha oração é que esse vídeo chegue muito longe, né? E se propague, seja compartilhado pela igreja, pelo povo de Deus, independente de denominação. E a outra consideração final é que não fuja da ilha. É isso aí. Então, brigadão. Aliás, Fuja da ilha. Perdão, correção. Fuja da ilha. Fuja da ilha. Do isolamento, né? A ideia é essa, né? Isso. Fuja da ilha. Compartilhe, chegue junto, aprenda. Use esse canal como fonte de aprendizado, de crescimento. O Romário e o Lázaro, eles têm se esforçado para trazer um conteúdo de valor, né? A gente vê tantos vídeos na internet que fazem sucesso, tanta bobagem. É verdade. E a gente acha engraçado, e a gente curte, e a gente vai olhar 3 milhões de visualização. Então, vamos dosar isso. Não estou dizendo que você não deve olhar essas coisas, é bom para rir, para brincar, mas é bom o equilíbrio, né? Então é bom que a diversidade da internet, você pode brincar, você pode rir, mas você pode ter um conteúdo que pode fazer você aprender mais, crescer mais, alargar a sua visão. E eu vejo que o Fuja da Ilha tem esse propósito de trazer essas informações importantes para o seu crescimento. Então, fuja da ilha. Deus abençoe sua vida e fuja da ilha. Fuja.